Hello everyone. So this is my first video. Opa, esqueci que tem que falar só em português. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre for e since. Tem várias formas de você trabalhar o inglês e aprender as regras gramaticais. Eu vou dar algumas dicas da forma mais fácil de vocês usarem o inglês nas provas, no dia a dia de vocês, ok? Vamos lá. A gente vai fazer uma associação. Bom, o vídeo de hoje nós começamos a aprender sobre for e since. Normalmente, essas duas palavrinhas, a gente usa para falar sobre eventos que aconteceram em algum determinado momento. Nós usamos normalmente o for e o since com o tempo verbal present perfect, que é um tempo assim um pouquinho mais difícil de você aprender, porque a gente não tem um paralelo para fazer em português, né? Já que não existe present perfect em português. Não é o nosso presente perfeito, não é, tá bom? Então, o que acontece? Traduzindo, fazendo um paralelo para o português, for significa por e since significa desde. Como é que você vai usar ele? Tem uma perguntinha que a gente fala em inglês, que a gente fala sobre duração. Essa pergunta a gente usa o how long. How long have you been studying English? How long have you been a teacher? For example. Então, o how long, ele é uma pergunta em que, na resposta, nós vamos usar o for ou since. E aí, como é que você vai saber a diferença? É muito fácil. Se você usa o for ou since. O for, ele está falando sobre um determinado período de tempo. 3 meses, 1 semana, 30 minutos, 10 segundos, 1 ano, 20 anos, por toda a vida. São períodos de tempo. Você usa o for. Então, expressões como for 2 years, for a month, for a week, for all my life, for 2 hours, ok? Agora, o since, ele te dá um ponto de partida de algo que aconteceu. Quando começou, né? Quanto durou? Ou qual a duração dessa ação? How long have you been a teacher? For example, que é quanto tempo você é professora? I've been a teacher since 2007. Ou seja, a hora que eu iniciei essa ação foi em 2007. Foi quando eu iniciei essa ação. E fica subentendido que essa ação não acabou, que essa ação ocorre até o momento presente. Tá? Então, how long have you been a teacher? I have been a teacher since 2007. Or, I have been a teacher for 18 years. Ou seja, eu falei duas coisas com o mesmo significado. Uma, eu usei o for porque eu usei um período de tempo. A outra, eu usei o since porque eu dei um ponto de início para a minha ação. Então, na verdade, é realmente muito simples você usar o for ou since. Outra dica. São duas palavrinhas que a gente usa preferencialmente no present perfect, tá bom? E a única forma do present perfect de você dar uma data para algo que aconteceu. Por quê? Porque quando aconteceu a ação, nesse tempo verbal específico não é importante, tá? Esse tempo verbal específico, ele importa a ação que ocorreu em si e não quando ela ocorreu. Porém, quando você tem a pergunta how long e o present perfect, na resposta você tem o since e o for. E com isso, você tem quando aconteceu a ação. Mas continua tendo uma ligação com o presente. Porque se você fala que uma ação aconteceu por determinado tempo, essa ação não teve... ela não terminou, ela não acabou. Ela ainda está em ligação com o presente. Se você fala que você fez alguma coisa desde tal data, é porque você tem uma conexão com o presente.
Essa ação, ela é contínua, ela continua até o presente, ela não terminou, ela não se interrompeu, beleza? Então, recapitulando, a única forma de você falar sobre quando aconteceu uma ação com o present perfect é quando você usa o for e o since, tá? E o for e o since é para falar sobre períodos de tempo e data de início de uma ação. O since para ponto de partida e o for para período de tempo. Lembrando que a perguntinha que você faz quando você quer saber sobre quanto tempo que essa ação ocorreu, qual a duração dessa ação, é usando how long. Ok? Tudo bem? Por hoje é só. E aguardem por mais vídeos neste canal. Teacher Glau Glau no grau. Bye, kids!